Ok, gente, então a gente fez o seguinte no último vídeo, né? A gente partiu dessa expressão para a energia, né? Usou essa expressão aqui para a frequência angular, para substituir aqui, e chegou a essa expressão aqui para a energia, que é onde aparece três termos, né? Um que eu chamei de energia cinética equivalente, o primeiro. O outro termo é a soma dos dois, da energia cinética real, da energia potencial real, perdão, e de uma energia potencial que eu chamei de potencial centrífuga, né? E a soma dos dois nos dá a energia potencial equivalente, né? Aqui está o resumo desses três termos, tá? E a energia total é essa aqui, a soma da cinética equivalente com a potencial equivalente, e é constante, como a gente viu no último vídeo, a energia se conserva. Esse problema é equivalente a isso aqui, ó. É como se fosse uma partícula unidimensional de massa μ se movimentando ao longo de uma linha reta, que eu estou chamando de R, né? Numa posição R em relação a um centro de massa, a um ponto chamado de centro de massa, com uma velocidade R ponto, né? Movimento retilíneo, cuja energia total é dada por essa expressão aqui. É uma energia cinética, mas uma energia potencial, né? Por isso eu chamo isso de problema unidimensional equivalente, tá? Óbvio que a partícula original, a partícula de massa μ original, ela é plana, né? Ela se movimenta no plano. Ela tem, além do R variar, o θ varia, porque tem um θ ponto. O problema unidimensional equivalente é simplesmente um movimento linear retilíneo, né? Não é uniforme, porque o R ponto varia, mas é retilíneo, porque você ignorou o θ ponto. O θ ponto, na verdade, está embutido aqui no potencial equivalente, né? Está embutido desse termo aqui, né? Que veio daqui e daqui. Graficamente, a gente pode representar esse movimento assim, né? Vamos supor que a energia potencial equivalente resulte nessa curva azul, tá? E a partícula tenha uma energia E, dada por essa linha horizontal. Energia constante, né? Então não varia com R, não varia com T, não varia com ninguém, tá? Essa energia E constante. A energia cinética é essa diferença aqui, né? A partir daqui, ó, isolo T equivalente. T equivalente a E menos V equivalente, que é a diferença entre o E e o V equivalente. Certo? É essa diferença aqui. A energia cinética é sempre positiva, né? Porque ela é dada por um meio de μr ponto ao quadrado, tudo positivo, ela é sempre positiva, tá? Nos extremos desses dois pontos vermelhos, a energia cinética vai para zero, né? A partícula se movimenta aqui ao longo do eixo R, a partícula unidimensional equivalente, eu estou falando, né? Se movimenta aqui ao longo do eixo R, a energia cinética varia, o potencial equivalente varia, mas nos pontos vermelhos a energia cinética vai para zero, né? A partícula não pode sair da região entre esses dois pontos, porque fora dessa região a energia equivalente seria maior que a energia total. Não pode acontecer. A energia total é o máximo de energia que a partícula tem, né? Ela pode transformar a cinética em potencial, mas a energia potencial máxima é a energia total, né? Portanto, o movimento tem que ficar limitado a esses dois extremos. A região fora desses dois pontos vermelhos é a chamada região proibida clássica. A partícula não pode chegar lá. Beleza? Esses dois pontos, então, são chamados pontos de retorno. Por que ponto de retorno? Porque chegando ali, a partícula retorna, né? Ela estava vindo aqui, chegou ali com energia cinética zero, ou seja, velocidade R ponto zero, né? E aí, a partir dali, ela não pode seguir, ela só pode voltar. E por que ela volta? Ela volta porque está sempre sentindo uma força que é menos o gradiente do potencial, né? O potencial aqui é o potencial equivalente, portanto ela sente uma força dada por menos ΔV ΔR, né? Nesse ponto aqui, a partícula sente uma força dada pelo menos o gradiente. O gradiente, na verdade, é a inclinação da curva azul. A inclinação aqui é negativa, portanto a força é positiva, o que leva a partícula a voltar, né? Ela sente uma força que empurra ela de volta. Aqui é a mesma coisa, né? Ela chega aqui com velocidade zero, mas sente uma força negativa. A inclinação é positiva, a força é negativa, que leva ela a voltar. Então ela fica ali oscilando entre os dois extremos de R. Já a partícula original, essa partícula que tem um θ ponto, além de ficar oscilando em R, ela também tem um θ ponto. Então ela vai mudando de orientação no espaço, né? Ao mesmo tempo em que o R vai mudando de valor, vai aumentando e diminuindo, o θ ponto vai aumentando e diminuindo junto, certo? Então, além de ela variar a distância até o centro de massa, ela também varia a orientação no espaço em relação ao centro de massa, a orientação desse plano do movimento, tá? Um exemplo disso é aquele problema
das duas molas, perdão, das duas partículas presas por uma mola, né, e separadas por uma distância r, que é a distância relativa, né? Esse problema original pode ser escrito como um problema de partícula fictícia de massa μ, orbitando o centro de massa, onde está a massa total do problema, né? Isso a gente já viu. O potencial nesse caso é 1/2 de kr ao quadrado, tá bom? O potencial equivalente, então, é isso aqui. É o potencial real, 1/2 de kr ao quadrado, mais o potencial centrífugo que está dado aqui, né? L ao quadrado sobre 2πr ao quadrado, tá? Graficamente, o que a gente tem é isso daqui. Então, aqui está o R, né, e o potencial. O potencial real é o potencial parabólico. Então, tem essa curva vermelha aqui. Quando R é zero, o potencial real é zero e ele vai subindo parabolicamente. O potencial centrífugo varia com 1 sobre R ao quadrado. Então, quando R é pequeno, ele vai para infinito. Quando R é grande, vai para zero. E a soma dos dois, que é o equivalente a essa curva preta, ele vai ter um ponto de mínimo, né? A soma dos dois, porque ele vai para infinito dos dois lados. Em algum lugar tem que ter um ponto de mínimo, né? Que está indicado aqui por R0. Que nesse caso ele é igual o R0 é o mesmo ponto de cruzamento das duas curvas vermelhas. Dá para demonstrar isso. Você pode fazer, é um exercício fácil de fazer. Perdão. Tá? É um exercício fácil de fazer, mostrar que o ponto de mínimo é igual ao ponto de intersecção das duas curvas vermelhas, do potencial real e do potencial centrífugo. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos supor que a energia da partícula é E. Como a gente já viu, se a energia é E, a partícula vai ficar oscilando aqui. A partícula unidimensional equivalente vai ficar aqui oscilando entre os dois extremos. Né? Agora, se o E for exatamente igual ao E0, que é o ponto de mínimo aqui, ó, a partícula unidimensional equivalente não estaria se movimentando, ela estaria parada em equilíbrio, né, estável no ponto R igual a R0, né? Porque a energia não pode aumentar e não pode então transformar em energia cinética. Tudo bem? A energia cinética é sempre zero, ela estaria parada. Óbvio que a partícula original não, né? A partícula original tem também um tetaponto, que nesse caso seria constante. L sobre μ R0 ao quadrado. Então a partícula original se movimenta em movimento circular uniforme, né? Então, né, resumindo, se o E igual a esse E0, o R é sempre R0 e o movimento original tem um tetaponto constante, portanto é um movimento circular uniforme, tá? Ou seja, com uma frequência angular constante. Fica como exercício para vocês determinarem qual é o valor de R0 para esse problema, qual é o E0 equivalente, qual é o tetaponto de R0. Expressões para essas três coisas. Mas espero que tenha ficado claro que a gente resolveu esse problema antes, né? E a gente encontrou que o movimento era elíptico, né? Eu fiz até uma simulação sobre ele. No referencial do centro de massa, o movimento é elíptico. Esse caso aqui de movimento circular é um caso particular, né? Quando a elipse se transforma em um círculo. Isso é, a elipse o círculo é um caso particular de uma elipse, né? Mais detalhes sobre isso quando a gente for falar de gravitação, tá? Mas espero que tenha ficado claro qual é a utilidade, qual é a vantagem que a gente tira desse tratamento de lidar com um problema como se ele fosse unidimensional, equivalente, ao mesmo tempo que a gente sempre pensa que a partícula real ou fictícia original, né, orbita o centro de massa. Tá legal? Na sequência, no próximo vídeo, eu vou fazer uma simulação desse problema. E aí talvez fique mais claro ainda essa interpretação de problema unidimensional equivalente, tá bom? Então até a próxima. Valeu!